O Ceará tem dos 8 milhões... Bom, eu quero cumprimentar o grupo de servidores públicos que estão aqui nos visitar e quero dizer a eles, a todos que estão aqui, que estou integralmente solidário com as reivindicações dos senhores e das senhoras. O estado do Ceará tem 49% de pessoas na linha de pobreza. Dados recentes, portanto, não é dados de 2000, nem de 2005, é de hoje. Dados de hoje. Nós temos, deputado Paulo Duarte, dos 8 milhões e meio, nós temos quase que 4 milhões 250 mil pessoas vivendo com até meio salário mínimo. Meio salário mínimo. E temos 1 milhão e meio, 18% da população do estado, quase 20%, vivendo não na linha de pobreza, que é até 1,5, mas na linha de miséria. Na linha de miséria, que vive com até 1/4 de salário mínimo. 1/4 de salário mínimo. Na verdade, que vive com até $1. $1 por dia. O dólar está 1, portanto, gente que vive ganhando R$45, R$50 por mês. E, obviamente, que um estado que tem esse perfil social, estado miserável, estado pobre, paupérrimo, a grande maioria da população precisa dos serviços públicos. Porque nós somos comparados, segundo o CAEM, que é o Centro de Aperfeiçoamento de Economistas do Nordeste, da UFC, mas reúne todos os economistas do Nordeste, nós nos comparamos à Costa do Marfim, ao Timor-Leste, a Papua Nova Guiné, a Indonésia, quer dizer, nós estamos nos comparando com o que há de pior em termos de qualidade de vida. Esse é o status quo do estado do Ceará. E, obviamente, essas pessoas precisam dos equipamentos públicos. Tenho dito aqui, até às vezes, isso motiva algumas críticas. O deputado está afagando o governo Cid. E o deputado, Tomás Holanda, ele não tem que estar aqui preocupado em afagar ou em criticar. O deputado, como representante popular, ele tem que estar atento ao que é correto, ao que é incorreto, para ele, em certa ocasião, elogiar e ser solidário com o governante, e em outros momentos para criticar e cobrar do governante. E tenho dito, mesmo recebendo e-mails com esses questionamentos, tenho dito que o governo do estado, ao término do seu mandato, deixará uma marca muito positiva com relação à saúde pública do Ceará. Tenho dito isso, e nós, apesar de termos visitado o HGF, eu, deputado Capitão Wagner, deputado Carlos Roberto Mesquita, deputado Agostinho Moreira, e nos deparamos com uma tragédia, um caos no Hospital Geral, mesmo assim mantenho ainda a determinação de que o estado do Ceará, ao término do governo Cid, certamente deixará a saúde pública bem melhor do que como começou. Por conta, obviamente, da construção dessas unidades hospitalares que o governo do estado do Ceará já construiu em Juazeiro, está construindo em Sobral, já está determinado por um processo democrático de construir um em Quixeramobim e um outro na região metropolitana. Portanto, serão 4 grandes equipamentos de saúde pública no estado do Ceará. Nos causou uma perplexidade quando o líder do bloco do governo, deputado Wellington Landim, em um pronunciamento feito no dia 15 de outubro,
e um posicionamento responsável, um posicionamento com quem está preocupado também com a saúde pública do Estado do Ceará. O deputado Hélio Landim, no dia 15 de outubro, e eu tirei já da internet, porque os jornais nós vamos lendo e guardando na memória do computador, eu vou dar ao deputado Carlos Mano Marques. O deputado Hélio Landim disse com preocupação, zelando e, obviamente, com o temor por conta das contas do Estado, porque é um Estado pobre, o deputado Hélio Landim disse que o Estado não tem recursos para manter os hospitais. Aquilo me deixou, deputado capitão Wagner, muito apreensivo, porque estava vindo a voz do líder de um bloco de partidos que dá sustentação ao governo do Estado do Ceará e que tem sido zeloso com o seu mandato no sentido de acompanhar todas as políticas públicas do Estado do Ceará. Dito isso, semana passada o deputado Wellington voltou a falar sobre o mesmo tema. Eu pedi uma parte, mas outros à parte foram pedidos antes do meu, e eu terminei por conversar com o deputado Agostinho Moreira, fui chamado a uma entrevista e terminei não estando no momento para o deputado Wellington me dar a parte, onde eu ia ponderar o seguinte: ora, deputado capitão Wagner, se o Estado do Ceará há 5 anos constrói obras, e dessas obras, muitas com recursos do Estado integralmente. Os hospitais regionais estão sendo construídos, o centro de convenções construídos, as estradas foram, obviamente com críticas por conta da qualidade, muitas das estradas foram feitas, a do Padre Cícero, idem. Então, eu ia ponderar com o deputado Wellington, que está ali adentrando ao plenário, que se o governo do Estado do Ceará tem sido modelo de arrecadação e tem arrecadado para cotidianamente construir obras, o governo certamente continuará a arrecadar recursos para fazer a manutenção desses equipamentos de saúde pública do Estado do Ceará. Quando foi domingo, aí eu queria mostrar essa manchete para os senhores e as senhoras, quando foi domingo, está aqui, o Diário do Nordeste, traz uma matéria onde o secretário Ivo Gomes, que é uma das vozes mais representativas do próprio governo, porque é a pessoa mais ligada ao governo, é quem muitas vezes fala pelo próprio governador, porque esse secretário é chefe de gabinete e a ligação íntima de irmandade. O secretário Ivo Gomes nos deu, deputado Paulo Duarte, uma garantia de que o Estado do Ceará tem recursos para manter o custeio desses hospitais. Isso eu conversava com alguns amigos no domingo e disse que essa manchete do diário eu iria colocar num quadro, e que iria colocar nos anais da casa, deputado Hélio Landim, porque isso, a preocupação que Vossa Excelência externou, e que obviamente que nos contagiou a todos, e é uma preocupação certamente de todos que observam as finanças do Estado do Ceará, isso aqui, vindo da voz do governo, a voz que eu considero a mais representativa, a que mais tem consonância com o governador, que é o secretário Ivo Gomes, obviamente que tira de todos nós a preocupação de que o Estado do Ceará não terá os recursos para o custeio dessas máquinas públicas. Veja bem o que é que o deputado Ivo diz na matéria, onde ele, eu não digo que ele desmente o líder do bloco, mas que ele, obviamente, tem uma posição diferente da do líder do bloco, o deputado Hélio Landim, quando ele diz:
no jornal: para Ivo Gomes, não tem sentido estar construindo os hospitais se eles não funcionarem por falta de recursos. Essa é a primeira afirmativa do secretário do governo. Procurado, o chefe de gabinete do governador, deputado Ivo Gomes, foi enfático: não haverá falta de recursos para a manutenção dos novos equipamentos de saúde. Não haverá falta de recursos. Não há sentido construí-los e não pôr para funcionar. É verdade, entretanto, que os recursos para a implantação do sistema público de saúde que esteja perto de pessoas e seja de boa qualidade, exige novos dinheiros. Vossa Excelência me permite? Vou dar uma parte, aliás, é o primeiro uma parte que vou dar, vou pedir desculpa. Agora, como nós temos que administrar o tempo, eu queria ser... Deputado Heitor, eu queria que fosse breve, deputado Edinho. Portanto, eu aqui não quero pôr em xeque, deputado Edinho, o discurso de Vossa Excelência, porque Vossa Excelência fez com preocupação e com zelo. Mas o secretário, obviamente, que vem a público dizer que a tese de não ter recursos não existe. O que nós estamos afirmando para o povo do Ceará é que não há sentido construir obras sem colocá-las para funcionar. O que nos dá, obviamente, é a tranquilidade que nós merecemos ter. A insanidade de persistir no desejo de construir uma obra como o Aquário, que no início da sua confecção, da sua idealização, era 250 milhões de reais. Só a construção. Isso no começo do governo. Isso hoje, deputado capitão Wagner, isso hoje deve estar super acima disso, pelo menos 30%. Pelo menos 30%. Portanto, cabe à base do governo chegar junto ao governo, ao senhor secretário Ivo Gomes, ao senhor próprio governador: olha, foi dado um atestado à sociedade cearense que nós teremos recursos, portanto, vamos cortar algumas obras do governo, porque certamente o governo terá dificuldade em colocar todas a funcionar.